Olá, boa tarde. Vou aguardar um pouquinho vocês entrarem. Vão me dando um oi para eu saber que vocês estão aí. Extremamente atrasada, sim, peço desculpas. Meu Google aqui fez questão de me dar um... Eu tinha verificado tudo, mas na hora de entrar não permitia de forma alguma. Me atrasei super. Mas estamos aqui. Deu tudo certo. Tive que reconfigurar, pegar código novo, nossa. Mas enfim, estamos aqui. Pessoal, eu só quero que vocês verifiquem se o som tá bom para vocês, por favor. Gratidão, Cida. Sejam todas muito bem-vindas aqui, Vanilda, Alexa, Elaine. Só me falem se o som tá bom, pra gente começar, tá bom? Sim. Tá bom, perfeito, dá pra ouvir perfeito, né? Ah, eu não desisti. Entrei super atrasada, mas estamos aqui. Não vou desistir. Então vamos lá, gente. Eu quero falar um pouquinho para vocês hoje sobre mãe. Olá, sejam todas muito bem-vindas. Vamos batendo um papinho aqui enquanto entra mais alguém, tá bom? E se vocês acreditam que alguma amiga, alguém conhecido do trabalho, enfim, precisa ouvir uma live falando sobre mãe, envie, é só clicar no aviãozinho aí, envia, para essa pessoa assistir também. Que alegria te ver na telinha, gratidão, minha linda. Oh, Shirley está aqui conosco, gratidão, gratidão. Gratidão, gente. Então vamos lá, começando. Eu quero trazer sobre o tema mãe. E aí você pode me falar, mas Mary, mãe, todo mundo fala em mãe, é só mãe, a gente já tá cansado de ouvir falar em mãe. Mas o que eu percebo? Que muitas pessoas ainda têm uma grande dificuldade de entender esse papel mãe. Por quê? A mãe é o portal, eu digo, para mim, tá? É o portal divino entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então, só existe um portal, é essa mãe. Então, nós estamos aqui, todos nós temos uma mãe. Não é possível você encontrar alguém que não tenha mãe. Homens, mulheres, todos. Nós todos temos uma mãe. E só é possível estar aqui no físico, encarnados através desse ser. Porém, a gente tem uma grande dificuldade de separar o ser humano mãe do papel mãe, do título mãe. Então, eu quero falar um pouco sobre isso, talvez dê uma clareza maior, porque eu recebo muita gente que tem essa dificuldade, porque só consegue olhar esse ser humano como mãe. Mas o título mãe é dado a uma mulher quando ela tem um filho. Então ela é mãe apenas desse filho. Porque a minha mãe é minha mãe porque ela teve esse momento comigo, me gestou e me trouxe para cá. Ela foi o portal. Mas para as outras pessoas, ela é simplesmente um ser humano, assim como todos nós, que tem dores,
que também foi gestada, talvez no útero, com grandes dificuldades também, que viveu uma infância difícil, com seus questionamentos, suas dores. E aí, quando ela se torna adulta, ela foi lá e tem um filho. Então, ela se tornou mãe somente para esse filho. Só que esse filho tem uma grande dificuldade de olhar para essa mulher como um ser humano que tem suas dores também. Então, a gente precisa aprender a olhar para nossa mãe e entender que ela também já foi uma criança e que ela também é um ser humano machucado, com dores, com dificuldades. E talvez a sua mãe, ela ainda procura a mãe dela, ela ainda procura o colo da mãe, assim como você também. No fundo, a gente gostaria sim de ter uma mãe exemplar, esplêndida. Mas em que sentido? No sentido da idealização nossa. Então, vamos lá. Eu idealizei uma mãe, né? Que era a mãe que eu gostaria de ter. Então, essa mãe, para mim, essa mãe teria que ser amorosa, ela teria que me dar atenção, ela teria que cuidar mais de mim, ela teria que estar mais presente. Então, tudo que a gente fala, eu gostaria que a minha mãe tivesse sido assim para mim. Isso é uma idealização sua, nossa. Enquanto filhos, nós idealizamos aquela mãe perfeita. Porém, a gente esquece que por trás de uma mãe existe um ser humano machucado. Ela é apenas mãe porque ela te deu a vida. Então, vamos lá. Esse papel mãe, como diz, esse título mãe, não é um título porque a gente sabe o quanto é divino uma mãe, né? Porque é a única oportunidade que a gente tem de ir lá para cá. Então, vamos lá, vamos entender. Pessoal, eu sei que tem algumas pessoas perguntando aqui, talvez, mas vamos combinar assim. Eu vou falar e depois eu leio as perguntas e respondo, ok? Se ficar alguma que eu não respondi, a gente pode marcar outro dia. Eu venho aqui somente para tirar dúvidas, só para responder perguntas, tá tudo certo, tá bom? Então vamos lá. Antes de vir para cá, nós tivemos lá a reunião com a mamãe desdobrada, papai desdobrado, tivemos a reunião lá no astral e foi definido ali. Todos concordaram? Sim. Foi o primeiro sim que você disse para sua mãe e o primeiro sim que a sua mãe disse para você. Foi lá, antes da gestação. E aí você veio. Você estava sendo gestada. Você estava no útero lá da mamãe. Foi o segundo sim que você disse para sua mãe. E ela disse para você. Sabe por quê? Porque levou 9 meses, 7, quem nasceu de 7, tá tudo certo, mas o ideal é que seja 9, então levou-se 9 meses, você ali tendo contato com as emoções daquela mulher, tá? Entrou em contato com conflitos, enfim. Imagina o susto que de repente a mãe que não estava esperando ficar grávida naquele momento, imagina o susto que essa mulher teve. E aí imagina o desespero, a insegurança, o medo de não dar conta, todos esses conflitos e essas emoções, tudo ali você sentiu. Por menor que fosse aquele grãozinho de feijão, as emoções já estão sendo ali imprintadas, certo? E muitas coisas a gente carrega dali, ok.
Mas não vamos entrar nisso hoje. Então, você teve 9 meses para dizer não para sua mãe, certo? Mas você disse sim. A sua mãe também teve 9 meses para te dizer não. E ela te disse sim. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que fala assim: a minha mãe não me queria, eu fui um susto. Ela não me quis. Opa, peraí, vamos pensar. Se você está vivo hoje, é porque sim, sua mãe quis. E sua mãe te falou sim. Entende? Então você teve 9 meses para desistir. Sabe aqueles abortos espontâneos? A criança desistiu. Ok. Você teve 9 meses para desistir. Deixa eu só fechar aqui, tá? Muito vento aqui, gente. Então, mas você disse sim. A sua mãe, ela teve 9 meses para te dizer não. Ou seja, para te abortar. É um direito dela, porque o corpo era dela. Concorda? Imagina se ela tivesse decidido fazer isso, aí sim ela teria te dado um não. E aí sim ela não te quis. Mas se você está viva é porque ela te quis sim. Ela te deu um grande sim. Até hoje, você talvez não percebeu isso. Mas respire fundo, perceba. Olhe para isso, o grande sim que a tua mãe te deu. E aí, o parto, a gente diz que é um risco de morte. Todo parto é um risco de morte. E mesmo assim, tua mãe, com medo, insegurança, ela disse sim. Eu corro esse risco, mas eu te dou a vida. E você veio ao mundo através dela. Ah, Mary, mas eu nem queria vir. Oi, quem disse que você não queria vir? Olha quanto sim você deu para ela até agora. Você quis vir sim. E você escolheu sim essa mãe. E essa mãe aceitou você sim. E ela te escolheu sim. Ela te disse sim. E é por isso que a gente fala que o mais importante, o mais precioso, o que a gente tem de melhor que a nossa mãe nos deu é a vida. Por quê? A vida não é simplesmente um sopro, gente. A vida é uma oportunidade de evolução. Você está aqui e precisamos estar aqui para evoluir. Não tem outra forma. Então essa mulher, ela te disse sim, te dou uma chance de evolução. Te dou uma chance de subir mais um degrau. Entende? Então essa vida que ela deu é para que você faça dela uma experiência perfeita na sua evolução. E se em alguma vida você errou, nessa você vai acertar. É para isso que a gente vem, para evoluir. A gente não vem para sofrer, a gente vem para evoluir. E quem deu essa oportunidade? Nossa mãe. Através da vida, através desse portal divino, a gente pôde estar aqui. Então, vamos olhar para esse movimento que a nossa mãe faz para trazer a gente à vida. Então, qual é a gratidão que temos que ter pela vida que ela nos deu? Mary, mas aí, quando eu nasci, ela não cuidou de mim, ela me deu. Ainda assim, ela te disse sim. É preciso vir para cá. Você pode até não querer encarnar por um tempo. Ok, eles até permitem. Mas tudo
tem um tempo. Acabou o seu tempo, você precisa encarnar. E quem vai ser sua mãe? Ó, eu tenho essa, que você tem essas dificuldades aqui, já de outra vida, mas vocês precisam se alinhar nessa vida. Tenho essa e essa. Aí vamos conversando e você escolheu e sua mãe também escolheu. Ok, viemos pra cá. Essa é a única forma de vir ao mundo. É a única chance. Não tem outra porta para vir. Não existe outro jeito. Então é somente mãe. E mãe só tem uma. Não é mesmo? Então, eu quis trazer porque amanhã é Dia das Mães. E quantas mães estão aí? Mães machucadas porque os filhos olham de forma diferente, mães que de repente são até maltratados pelos filhos. Então, eu quis trazer para a gente ter sabe, essa reflexão mesmo. Porque não é só chegar aqui e falar assim, você tem que tomar a sua mãe porque ela te deu a vida. Mas vamos pensar o que é a vida. A vida não é só um sopro, mas a vida é uma chance de evolução. E a gente precisa evoluir, porque senão a gente vai ficar estagnado, não vai sair da mesmice. E é vida após vida e a gente continua o mesmo. Não. A gente vem aqui para adquirir virtudes, subir mais um degrau e mais um degrau e ir em direção ao divino, à luz. Então a gente tá aqui para evoluir. Esse papel de mãe foi dado, um exemplo, vamos supor, vamos dar um exemplo de um médico. Para ser um médico, ele precisa passar por um processo de faculdade, estágio, enfim. Existe um processo para lá na frente ele se tornar médico. Então, ele só é médico se ele passar por esse processo, certo? A sua mãe só é mãe porque ela passou pelo processo de te gestar e te dar a vida. Simples assim. É só por isso que ela é tua mãe. Ela é tua mãe por isso. A partir daí, se ela cuidou ou se alguém cuidou de você e você está aqui hoje vivo, ela fez o que ela tinha que fazer. Qual era a parte dela? Te dar a vida. E o papel dela, ela cumpriu. Então, esse período a tornou mãe. Tem só uma diferença do médico, porque, por exemplo, o médico, se ele parar no meio, desistir dos estudos, ele fez 1 ano e desistiu, ele não é médico. Ele não tem esse título de médico, não é verdade? Ele não se tornou médico, diferente da mãe. Se a mãe somente teve esse filho no ventre por 2 meses, 3 meses, 4 meses, enfim, quanto tempo for, ela continua sendo mãe. Não importa se o filho está ou se o filho já foi. Vamos dizer, se teve um aborto, ela continua sendo mãe daquela criança. A partir do momento que a gente entra no ventre da nossa mãe, ela é nossa mãe. E nunca vai mudar até o final da sua vida. Não tem outra coisa a fazer. É olhar com gratidão para esse processo lindo de espiritualidade para o físico. Esse portal divino. Então, como que eu olho para minha mãe? Com gratidão, por mais que você tenha dificuldades. Eu tô falando aqui
Porque eu percebo que muita gente tem dificuldade dessa coisa de aceitação do que foi, porque minha mãe isso, porque minha mãe fez aquilo. Então, é olhar com gratidão o que essa mãe te deu, a vida. E o que mais? O que ela pôde. Se ela não pôde, ela permitiu que alguém fizesse isso. Ok. Você tem uma mãe de coração que cuidou de você? Perfeito. Ela é tua mãe também. Então, ao invés de reclamar, perceba que duplicou. Você tem duas mães. Então, o mais sublime é a vida. Você tem gratidão pela vida que tua mãe te deu? Ou você diz, ai, nossa, eu não escolhi essa mãe, eu queria uma outra mãe. Qual mãe você queria? Do seu amiguinho? Será que a mãe do seu amiguinho é melhor que a sua? Às vezes a gente pensa que existe um ideal de família perfeita, que existe um ideal de mãe perfeita e todas deveriam seguir aquilo. Não existe. Cada ser humano é diferente do outro. Cada mãe é diferente da outra. Cada família é diferente da outra. Porque se você perguntar para 3 filhos, exemplo, perguntar separadamente, fale sobre sua mãe. O primeiro vai falar uma coisa, o segundo vai falar outra e o terceiro vai falar outra. Porque para cada filho a mãe é diferente. A forma como a gente enxerga a nossa mãe é diferente entre os filhos. Então, a minha mãe é diferente da mãe da minha irmã. Por quê? Porque eu olho a minha mãe de uma forma, a minha irmã olha de outra. Mas a mãe é a mesma. Entende? Então, como eu olho minha mãe, é diferente. Então, qual é o teu olhar para tua mãe? Você só tem reclamações a fazer? Você gostaria que ela fosse diferente? Então, como eu já falei antes, isso é uma mãe idealizada. Você colocou esse ideal de mãe, entende? Era a mãe que você gostaria que ela fosse. Mas ela não é essa mãe que você gostaria que ela fosse. Ela é um ser humano que se tornou mãe tua, mas ela não deixou de ter dores. Então vamos aprender, a partir do momento que a gente aprende a separar, olhar para minha mãe como a fonte da onde eu vi e que eu tenho oportunidades, muitas, e olhar o ser humano que teve suas dores. Quando a gente consegue separar mãe e ser humano, a gente consegue olhar com um olhar de amor para nossa mãe, de amor e de gratidão pela vida. Porque quando a gente só critica, a gente fica na criança. E o que acontece quando a gente fica só na criança? Não consegue nada, porque a criança só reconectou, gente. Caiu um pouco aqui pra mim. Acho que voltou. Então vamos lá. O que acontece quando a gente fica nessa coisa de cobrança? Eu queria uma mãe assim ou assado, vamos assim dizer, né? O ditado. Eu fico presa na minha criança. Será que você está presa na criança? Porque quando a gente vai para o mundo adulto, o adulto, ele faz trocas. Então, eu dou, você me dá. Eu dou, você me dá. Existem trocas entre adultos. Quando você está presa na criança, você é aquele adulto que só quer. Eu preciso, me dá. Eu não tenho, me dá.
Eu quero isso, eu quero aquilo. Eu quero atenção, eu quero carinho. Eu quero. Me dá. Eu não consigo. Eu já tentei, mas eu não consigo. Me dá. Então, é a criança que pede, 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 pede. Ela não quer trocar. Porque quando a gente tá no adulto, a gente faz troca. São trocas. Você não vai trabalhar e não recebe o salário? É uma troca. Você não vai no médico, paga a consulta? É uma troca. Ele está te atendendo, em troca você paga o serviço dele. Você vai em uma terapia, você paga sua terapia e a terapeuta te entrega algo. Então existem trocas. Dando um exemplo. Às vezes eu percebo que tem gente que fala assim, por exemplo, quando a Shirley, que eu acho que a maioria aqui, né, segue a Shirley lá no YouTube. Se vocês não seguem, sigam, tá? Como Shirley Lotto, divina. Às vezes eu estou lá com ela. Então, às vezes eu percebo que as pessoas ficam assim, mas pedir like não é uma escassez? Não, ela tá tentando equilibrar com vocês. Aí, a Shirley aí. E sigam ela no Instagram aí, ó. Shirley Lotto também, tá bom? Quem ainda não segue, é maravilhoso. Lá no YouTube tem muitas coisas. Beijo, Shirley. Muitos ensinamentos. E aí eu percebo que as pessoas, mas pedir like não é escassez? Não. Quando ela pede o like, ela tá falando para você, vamos equilibrar, troca? Porque eu estou dando um conhecimento para você. Como que você pode me pagar? Dando um like? Perfeito. Então, quando você dá o like, ali é uma troca. Vocês começam a equilibrar. Quando você fala, eu não vou dar like só porque ela pediu, você está na criança. Lembra que a criança não troca, a criança só quer? Então, eu só quero receber. Eu só quero o que ela tá passando, o conhecimento que ela tá passando. Eu não quero dar like, eu não quero trocar. Eu sou uma criança, eu só quero. Então, se você está nesse papel, pense bem. Volte lá. Você precisa olhar para essa mãe. Então, quando você está nesse papel de criança, você só quer. E aí, quando você não tem essa troca, o que que acontece? Você fica devedora. Entende? Quando eu recebo algo e eu não devolvo o mínimo que seja, por exemplo, você está assistindo uma live de alguém, você gostou? A forma de você trocar aquilo que você está recebendo, você pagar de alguma forma que seja com o like, dê o like, é um equilíbrio. Porque senão você começa a ficar devedora, porque você só está recebendo, 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 recebendo. E daqui a pouco você tá emaranhada com um monte de gente porque você não devolve de nenhuma forma. Então, comece a perceber, eu encontrei uma receita que eu gostei. Eu dou o coraçãozinho lá. Eu quero a receita, gostei, dou o coraçãozinho. É uma forma de trocar. É uma forma de reconhecer o trabalho daquela pessoa e aquilo que eu recebi. Eu recebi, então eu dou. Como que eu dou para tentar equilibrar? Eu dou o coraçãozinho, eu dou o like. Entende? Não é uma escassez, é uma forma de equilibrar. Tá bom? Então vamos lá. Não sei quanto tempo eu já tô aqui. Mas eu acredito que vocês já entenderam um pouco. Eu tô trazendo isso porque eu também passei por isso, tá? Então, quando eu tive o conhecimento,
Eu falava assim, minha mãe não me deu nada, minha mãe não me ajudou, quando eu precisei ela não tava. Aí a terapeuta falou assim, perfeito. Então quando você nasceu, você se cuidou sozinha, você foi lá, fez sua mamadeira, você tomou sua mamadeira, e aí você trocou suas fraldas, você foi lá, tomou banho, e tá tudo bem, você cuidou de você. Aí a minha ficha caiu. Opa, peraí, não. Quem fez isso foi ela, do jeito que ela pôde, mas quem fez foi ela. Ela cuidou de mim. Do jeito que ela pôde, ela cuidou de mim. E ali, eu automaticamente, sabe quando você sente no corpo? Eu tava grande. Eu tava cobrando da minha mãe. E aí eu voltei pro meu lugar de pequena, de que fui cuidada assim, do jeito que ela pôde. E aí, eu lendo aqui um livro do Bert, o Bert Hellinger é o estruturador de tudo isso, das constelações, então é o nosso pai da constelação. E eu gostaria de ler um pedacinho aqui para vocês, que tem tudo a ver aqui com o que eu tô falando, tá? Então eu vou ler aqui, ó. Todos os pais são perfeitos. Como pais, eles são perfeitos. Fizeram tudo certo ao passarem a vida adiante. Não retiraram nada, assim como não puderam acrescentar nada. Transmitiram o que receberam. Desse ponto de vista, só existem pais perfeitos. Entende? Por quê? Porque os nossos pais, eles receberam algo. E eles vão dar exatamente aquilo que eles podem, que eles sabem. Entende? O resto é o que a gente queria. É o que a nossa criança queria. E é possível? Não, porque a gente já chegou no adulto. Então, o pai não pode dar diferente. Nem que você queira que ele dê hoje. Eu ainda queria, pai. Se ele não recebeu, ele não transmite. O que ele recebeu, ele passou. Então, o que a gente pode fazer para cuidar da nossa criança? A gente, enquanto adulto, pode sim ir lá e cuidar da nossa criança. Certo? Então, no final, vou passar para vocês um exercício bem prático, para de repente vocês tomarem essa mãe, sentirem esse colo de mãe, porque tem muita gente que só quer um colo de mãe, porque sentiu que não teve. Às vezes a mãe teve que trabalhar muito para dar conta. Mas ela não trabalhava fora. Mas o que ela fazia em casa? Às vezes teve tantas crianças e ela não deu conta de ser. Porque você é mãe hoje? Se eu perguntar para você, você vai dizer, eu sou uma ótima mãe. Entende? Sabe por que você vai dizer, eu sou uma ótima mãe? Porque você faz tudo que você pode fazer por aquele filho. Tudo que está ao seu alcance, tudo que é possível, você faz. Só que, de repente, para o seu filho não é o suficiente. Porque ele também tem uma mãe idealizada. Ele gostaria que a mãe fosse diferente. Entende? Então, é a mesma coisa. Você vai passar aquilo que você recebeu, aquilo que você sabe e aquilo que você acha que é o suficiente. Nem mais, nem menos. Você vai dar o que você acha que é suficiente, do seu jeito. Por isso que a gente fala, a mãe deu do jeito que ela pôde, porque era só aquilo. E na cabeça dela, ela tá dando. E ela tá certa, porque ela fez o que podia, o que estava dentro das possibilidades dela. E aí, você não recebeu porque você queria diferente.
Mas enquanto adulto, você pode sim ir lá para essa criança, conversar com a sua criança, tá? No final eu vou passar para vocês fazerem. Eu vou voltar um pouco aqui para ver as perguntas agora, se quiserem deixar as perguntas aqui. Eu não vi as perguntas que já passaram, tá? Se vocês quiserem repassar aqui, quem já perguntou antes. Tô vendo aqui, tá, gente? As perguntas. Deixa eu ver. Ó, a Paula aqui, eu vou começar a ler algumas. Minha mãe teve muitos desafios durante a minha gravidez. Então, se foram desafios em relação à gravidez, por exemplo, de repente, quase perdeu, sabe aquelas mulheres que às vezes tem que ficar de repouso? A criança estava mais para lá do que para cá, sabe? Aí eu não sei se eu fico, eu não sei se eu volto, eu não sei se eu vou para essa vida. É bem difícil essa vida que eu vou levar. Aí eu acho que eu vou voltar lá pro espiritual. Então, às vezes é a criança que não tá querendo vir, mas olha, você está aí. Ou seja, uma coisa muito importante também de vocês entenderem, isso reforça para vocês. O nosso parto, tá? Quando a gente vem ao mundo, quando a gente nasce, é a nossa primeira grande vitória. Romper a barreira da vida é uma grande vitória. Romper a grande barreira para a vida, tá? Essa é a nossa primeira vitória. Nós damos conta. Então, se a gente deu conta lá, a gente vai dar conta sim. Tá bom? É o primeiro grande sucesso seu. Deixa eu ver mais aqui. Se não der tempo responder todas, depois a gente marca. Ó, que linda, Luíse. Estou viajando para o Rio para passar o Dia das Mães. Não vou poder ficar até o fim, tá? Boa viagem, Louise. Feliz Dia das Mães. Vamos lá. Ju, tive aborto espontâneo por 2 vezes. Tem como saber o sexo? Você tem que sentir, Ju. Ó, quando você pensar nessa criança, nessas crianças, você sinta. Você como mãe, você vai sentir. Sem dúvida alguma. Você vai sentir se é homem ou mulher. Quando você sentir, o que você pode fazer? Você pode dar um nome para essa criança. É um grande reconhecimento. Então, você reconhecer essa criança e dar um nome para ela, perfeito. Você já vai colocar ela no lugar dela. Você vai evitar tantas coisas, principalmente se você tiver outros filhos, tá? Ivanilda, a mãe dela já não está mais aqui, mas é com grande gratidão que ela olha. Hoje ainda melhor com outro conhecimento de vida. Isso mesmo, quanto mais conhecer, mais a gente consegue olhar de forma divina. Deixa eu ver mais aqui. A Lê pergunta aqui, mãe que não é biológica. Mãe que não é biológica é uma mãe do coração, tá? Mas o que é necessário para quem tem uma mãe de criação? É necessário você olhar para a mãe biológica da mesma forma que eu tô falando aqui.
de forma grata. Porque a sua mãe adotiva só conseguiu cuidar de você porque a sua mãe biológica trouxe você pra cá. Foi o portal para você viver, tá? Então a gratidão continua pela mãe biológica e, é claro, a gratidão pelos cuidados da sua mãe adotiva. Então você tem duas mães na realidade, mas é muito importante você olhar para sua biológica, tá? Deixa eu ver quem perguntou aqui. Sonara, sobre barriga de aluguel, como que fica? É um pouco diferente, Sonara. A gente pode até trazer um assunto assim na próxima, tá? Porque entra várias coisas, sabe? Porque a barriga de aluguel, de quem é o embrião? São daqueles pais, entende? Quem são os pais? Quem doou? Quem é a barriga de aluguel? Você entende que quando você faz uma barriga de aluguel, você está recebendo para simplesmente gestar e devolver essa criança para aqueles pais, não é? Mas e qual é o papel dessa mulher? Ela alimentou também, entende? E às vezes é preciso colocar cada um no seu lugar, verificar quais os sentimentos de cada um, tá? E de repente essa mãe que é a barriga de aluguel, ela tem um lugar dela para aquele filho, porque querendo ou não, ele estava ali em sintonia com ela, sentindo as emoções dela, sendo cuidado por ela. Porque a nossa primeira nutrição, o nosso primeiro alimento vem da nossa mãe biológica. Porque ela está alimentando a gente através do cordão. Então tudo que ela come, eu como. Então quem me alimenta? Ela. Entende? Então esse é o primeiro cuidado com a gente. Então a gente está na barriga, mas ela está cuidando da gente, porque ela está alimentando. Se ela não comer, a gente não come, a gente morre. Ou seja, quem alimenta, quem mantém a vida, quem nos nutre, a nossa mãe. E às vezes é nesse nutrir, é nessa barriguinha que a gente pega algumas coisinhas que depois a gente fica cheinha, sabe? Então, às vezes a nutrição, a comida que a gente tá comendo o amor de mãe, o carinho de mãe, sabe? Por quê? Porque em algum momento ali a gente teve como diz, um imprint errôneo, vamos assim dizer. Porque a gente foi alimentado. Se a gente deu conta de nascer, é porque a gente foi alimentado, senão a gente tinha morrido, né? Então, como que foi essa alimentação? Será que essa mãe dava o suficiente? Será que faltou? Como que eu entendi isso? Então, às vezes a gente leva para a vida em relação à comida. Então, a gente come, dizendo assim, né? A gente come a nossa mãe. Aí a gente fica suprido, sacia. Como que eu recebo minha mãe aqui dentro comendo? E aí a gente come. E a gente fica bem quando a gente come. Porque é aquela que a gente queria receber, aquela mãe, sabe? Claro que existem várias coisas, né? Em relação à obesidade, enfim. Inúmeras coisas. Não é só isso, né? Pode ser que nem seja isso, seja outra coisa. Cada um é cada um. É muito individual isso, tá bom? Mary, como a gente sabe que curou a relação com a mãe? Quando você sentir dentro de você gratidão à sua mãe. Gratidão à vida que ela te deu. Porque assim, eu sei que tem muitas mães difíceis. Claro que tem. Claro que tem. A gente não fala que você tem que conviver com a sua mãe. A gente não tá falando que você tem obrigação de amar a sua mãe. Não é isso.
É a gratidão pela vida que ela te deu. Gratidão por estar aqui. Gratidão por fazer diferente. Gratidão por ter essa oportunidade. A gratidão tem que estar dentro de você. Se você ainda sente uma cobrança em relação à sua mãe, você ainda não curou. Se você ainda sente que você queria uma mãe diferente, você ainda não curou. Ah, mas a sua mãe é difícil? É. E o que você faz com isso? Cuida de você. Porque a sua mãe não vai mudar. Você não vai conseguir mudar a sua mãe. Você vai conseguir mudar a sua forma de enxergá-la. A sua forma de olhar para sua mãe. Um novo olhar. Tenha um novo olhar. Aí você ressignificou. Se você não tiver um novo olhar, entendendo tudo, toda a dinâmica da sua mãe. Vamos dizer que a nossa mãe teve problemas lá com o meu pai. E aí o nosso pai teve lá seus desentendimentos. E a gente acha que a nossa mãe tinha que tomar certa atitude. Se eu fosse ela, eu faria assim. E aí, mãe, você tem que fazer... Não, você não tem que se meter na vida da sua mãe. Ela é adulta. Entende? Por que que a sua mãe está nesse relacionamento? Porque ela quer. Porque ela é adulta. E por alguns outros motivos tantos que ela está ali. Entende? Então, ela que escolheu o seu pai, ela que convive com seu pai, ela que aceita ou não aceita do jeito dela, não importa. E aí a gente quer se colocar como salvadora da nossa mãe. A gente diminui a força da nossa mãe, a gente cresce e se ferra, né? Então a gente leva os problemas para a vida, aí fica pesado e a gente não sabe como dar conta. Então, é olhar para nossa mãe, reverenciar, agradecer a vida que ela nos deu. Por mais difícil que foi sua infância, sua mãe te bateu? Bateu? Ok, solta. Fala para sua criança. Tudo que a gente passa na vida, todos os obstáculos são degraus para subir. É um degrau para subir. Tá? Então, é degrau após degrau. Todo obstáculo é um fortalecimento. Todo obstáculo te faz mais forte. E o que você tem que ser quando é adulto? Não sei. Alguma coisa você vai ser lá. Então, quando você é criança, você é preparado para aquilo que você vai ser. Então, você só é quem você é hoje porque a sua criança passou pelo que ela passou. E aí você conseguiu romper tudo isso, vencer tudo isso. Então, às vezes, a gente olha para o negativo. A minha criança sofreu muito, mas olha onde você está. Por que você está adulta? Porque você deu conta de tudo que a tua criança passou. Ou seja, olha a força que você tem. Mas você não consegue olhar para a força que você teve de passar por tudo aquilo e dar conta e crescer e ser, inclusive ser mãe. Mais na frente, né? Então a gente começa a olhar os nossos positivos. É verdade, olha, eu passei aquilo lá e eu dei conta. Eu consegui passar por aquilo e eu estou viva, eu dei conta, eu cheguei até aqui. Então eu não sou fraca não, eu sou forte. Então eu posso, entende? Quando você começa a olhar tudo que você já conseguiu fazer, mesmo diante de todas as dificuldades que a vida se apresentou. Venci todas, estou aqui. Se eu venci, sou forte. Leva isso para você. Ao invés de ficar olhando o que a criança sofreu, olha o que você fez para sair daquilo. Entende?
Você passou, mas deu conta, sobreviveu. Então, você é um vencedor, uma vencedora. Você é forte. É para isso que você tem que olhar. Olha aqui, ó. A Paula diz assim que a mãe estava em processo de separação e perdeu a mãe dela no 8º mês de gestação. Da sua gestação, Paula? Mary, pode um filho que foi abortado voltar na mesma mãe? Pode ser que sim. Não é natural, tá? Porque leva um tempo, né? Se ele não quis vir, ele vai precisar ser um pouco mais lapidado, tratado, sabe? Receber mais cuidados lá no astral para que ele volte. Por quê? Existe o outro lado também. Então vamos lá. Antes da criança vir, existe um plano todo. Ó, você vai ser mãe, você vai ter irmão, você vai ser assim, assim, essa é a sua família. Aí vai acontecer assim, assim, assado, ok. Aí, vamos supor que essa pessoa que estava vindo, ela precisava ser mãe de alguém lá na frente, pra se resolver ali também. E aí ela desistiu lá. Vai ter que ser refeito tudo aquilo. Então tudo que foi, já estava tudo, sabe, esquematizado, já foi um planejamento que leva tempo. Aí voltou a estaca zero. E aí vai ter que refazer tudo. Porque aquela pessoa que ia ser filho dela já não vai ser mais, né? O irmão já não vai ser mais, o tio não vai ser mais, o avô talvez tinha que resolver alguma coisa, já não vai ser mais, entende? Por que você veio nessa família? Os maiores inimigos do passado estão dentro da nossa família. Então, as pessoas com mais dificuldades que a gente teve lá atrás estão dentro do nosso convívio. Então, a gente tem que estar ali. Vamos supor, por que a criança às vezes desiste? Porque vai ser difícil, né? Olhar. Imagina, a gente não sabe, mas quando ele tá lá, ele sabe o que já aconteceu entre essas almas, sabe? Ó, aconteceu isso, vocês precisam dar um jeito nisso aqui. Precisam conviver, precisam se gostar, precisam no mínimo ser tio, vó, tal, mais próximo. Precisa liberar tudo isso, né? Precisa ajustar. Aí a pessoa vai e desiste. E aí? Aí vai ter que ser um novo planejamento, né? Então, às vezes acaba voltando sim, mas não tenho assim, sabe? Não tenho pego nada assim que, voltou já, sabe? Eu acredito que leva um tempo por isso. Porque eu acho que quando o bebê ele vai, é porque ele ainda não está preparado para essa vida terrena. Não é fácil viver aqui, gente. Não é fácil. Aqui é o desafio, né? Se a gente tá na expiação e prova, é porque a gente fez alguma coisa lá e tá aqui, mas não é que aqui é mil maravilhas. Então, às vezes, a pessoa não tá preparada ainda. Não tô preparado para passar por tudo isso. Então, vamos voltar? Eu quero voltar, eu quero voltar. Eu quero sair daqui, sair correndo de volta, né? Então, às vezes, pode ser sim. Tem os quem tá falando aqui? Bom,
Tem os acordos encarnatórios também, que não lembramos. Às vezes viemos com uma mãe difícil para aprender algo, sim. Sim, a gente tem que aprender algo, a nossa mãe com a gente e a gente com ela. Deixa eu ver. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que eu consegui. Se eu não respondi de alguém, você pode colocar novamente. Mas vamos lá, ó. O que eu quero que vocês entendam, que a gente precisa olhar além dos nossos pais, além da nossa mãe. Porque quando a gente olha além, a gente consegue enxergar que a nossa mãe já foi criança também. Quando a gente consegue enxergar que a nossa mãe foi criança, a gente consegue ultrapassar tudo isso, sabe? Entender que a nossa mãe também foi criança e ela também queria um pai idealizado, uma mãe idealizada. E o que essa mãe passou e o que esse pai passou é importante. Às vezes, em uma meditação, você vai olhar seu pai e sua mãe criança. E ali, quando você vai vendo tudo que eles passaram quando eram crianças também. E aí você, nossa, meu pai e minha mãe foi criança, é verdade, sabe? Então, a gente esquece. A gente só quer, né? A gente, enquanto filho, a gente quer. Mas a gente esquece de olhar as dores deles. Então, eu espero que vocês consigam. Eu falo porque eu também já fui assim, tá? Eu queria uma mãe diferente e eu entendi que minha mãe era perfeita, que me deu tudo. Eu é que não tinha visto. Eu é que não tinha aceitado tudo isso que ela deu ainda. Eu é que não tinha olhado por esse lado, tá? Com essa visão. Então, a partir daí, eu mudei o meu olhar. Eu passei a ser filha pequena diante da minha mãe. E tudo que ela decidiu, eu comecei a perceber que foi o certo. E que ela foi uma grande guerreira diante de todas as dificuldades. Então, mudou o meu olhar. Tá? Então, eu espero que vocês consigam fazer essa diferenciação, essa distinção, separar a sua mãe da mulher, da humana, com dores, sofrimentos. Às vezes aconteceu algo tão sério lá atrás para sua mãe que ela paralisou ali, ela ficou olhando ali, sabe? Às vezes ela perdeu algo importante, uma avó, um vô, um tio, uma madrinha, uma mãe, que a alma dela ficou paralisada olhando aquela pessoa que se foi. E aí, por mais que ela continue no automático, sendo mãe, mulher, ela não dá conta de ser aquilo que você queria que ela fosse. Porque ela está presa... Respondi a Ivanildo, ok. Porque ela está presa a algo que ela ainda está olhando, sabe? Ela vive no automático, mas a alma dela, a alma não está ali para você. A alma dela está olhando aquela pessoa que ela perdeu, que foi muita dor, tá? Ivanilda, não consegui despedir da minha mãe antes da sua morte, mas até hoje eu sinto isso. O que me diz sobre isso? Você tem que fazer essa despedida, Ivanilda. Se você sente, você precisa, tá? Fazer um movimento de se despedir da mãe, sim, de abraçá-la, de dizer o quanto, tudo que você precisava dizer, o que você queria dizer para ela ainda, se despedir e deixá-la ir, tá? É bem interessante você fazer esse movimento, porque pode ser que você está com essa dor, você tá lá olhando para sua mãe morta e ainda dizendo, eu queria
te falar algo, eu queria me despedir, eu ainda queria um abraço, eu ainda queria, sabe? É bem interessante fazer esse movimento, viu, Ivanilda? Mais alguma pergunta? Parece que alguém colocou aqui, peraí. Gente, vai ficar gravada, tá? Peraí. Como a gente sabe se e sente se, por exemplo, fomos mãe de outra pessoa em outra vida? Olha, através de uma regressão você sabe, através de uma apometria você pode saber também, tá? É preciso voltar lá para saber se realmente foi ou não. Não tem como você saber assim do nada nessa vida, sabe? Só sentir. O que a gente pode saber nessa vida é se a gente já conviveu com essa pessoa na outra vida. Se a gente tem uma certa dificuldade, sabe? Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim, ai, não gostei daquela pessoa, minha energia não bateu com a dela? É porque vocês têm alguma coisinha pra rever lá. Porque foi lá no passado, mas saber se foi mãe, se foi irmã, se foi tio, enfim, não dá pra saber sem fazer uma regressão, né? Sem ir lá buscar a cena, verificar o que aconteceu, quem era mãe de quem, não dá pra saber. Meu neto nasceu sem vida com 9 meses de gestação. Tem a ver com um aborto anterior que a minha nora teve? Esse seu neto é dessa mesma nora, certo? Provavelmente, eu não posso afirmar. Isso a gente poderia olhar em uma constelação, tá? Porque o que acontece? Quando tem um aborto, o próximo geralmente também quer ir para a morte. Ele faz movimento de ir para a morte também. Quando essa criança diz assim para ela mesma, eu não tenho direito de viver porque meu irmão não pode, eu também não posso. Então ele fica com aquilo. E às vezes até nasce, sabe? Sabe aquelas crianças que sempre se machucam, que tá sempre procurando algo perigoso, né? É como se estivesse procurando, ai, quem sabe eu morro dessa? Quem sabe se eu fizer aquilo eu consigo? Inconsciente, tá? A gente não tem consciência disso. Mas inconsciente, meu gato tá arranhando aqui. Inconsciente, a gente busca ir para a morte, até mesmo a obesidade, porque a obesidade, quando ela vira muito séria, ela leva à morte, né? Então, até mesmo na obesidade, às vezes é preciso olhar se não está querendo morrer. A pergunta é, por que eu quero morrer? Entende? Então, às vezes sim. Eu não posso te garantir, mas se você fizer uma constelação para entender tudo isso, não sei se a sua nora tem mais filhos, se ela tiver, é interessante falar desse aborto para que outras crianças não queiram seguir o mesmo destino, sabe? É bem interessante. E também a outra criança saber quantos irmãos teve, né? Porque a gente fala da lei da ordem e essa lei precisa ser vista. Se eu tive 2 abortos e o filho que está vivo é o terceiro, ele não é o primeiro, e pode ser que às vezes as mães não sabem e falam, eu só tenho um filho. Não, você tem 3 filhos, só que 2 já se foi e um tá vivo, entende? Aí você não traz prejuízo algum para esse que tá vivo. Agora, quando ele sabe, mas quando não é dito para a criança, pode trazer alguns prejuízos na vida, tá? Mas pode ser sim, não tem como te garantir. Bom, eu acho que é isso, gente. Deixa eu ver aqui. Tive gestação gemelar. No nascimento, uma das filhas não chorou e não ficou comigo e foi para incubadoras. Hoje uma é saudável e calma e a outra é doente e estressada.
Se essa que é estressada e doente é a criança que se separou de você, seria interessante você olhar para isso, tá? Porque a gente acha que não tem problema algum, mas não. A criança acabou de sair do aconchego do seu ventre, aquele quentinho, aquela casinha confortável, não tinha perigo algum. Aí de repente essa criança se viu sozinha, sem ninguém, sem o quentinho. Cadê a minha mamãe? Entende? Então, pode ser que causou algo aí, sim. Pode ser que tenha imprintado medo, ansiedade, porque cadê minha mamãe? Cadê minha mamãe? Sabe? Então, seria interessante você olhar para isso, tá? Então, é isso, gente. Ó, quem tem dificuldade com a mãe, quem a mãe já foi embora, você sente muita saudade, ou sentia, ou queria uma mãe diferente, ou se a sua mãe ainda está aqui e você tem a oportunidade de fazer, eu acredito que é uma cura para você, é uma cura para sua mãe, tá? Se você tiver essa oportunidade, então eu indico que você vá para o colo da sua mãe. Amanhã é Dia das Mães. E é um grande movimento você ir para o colo da sua mãe. Não precisa dizer nada se você não quiser. Ou tem aquelas mães que a gente não tem essa abertura, né? Tem muita gente que não tem a abertura de dizer: ó, mãe, eu te amo, beijar, abraçar, porque os pais são mais fechados. Mas eu te garanto que se você chegar a beijar, abraçar, por mais que a sua mãe seja travada, nossa, vai ser muito bom para ela. E pode ser que ali ela até chore e ela consiga fazer um movimento em relação a você. Pode ser que te abrace, pode ser que não beije, porque não é, sabe? É muito difícil para ela, mas dentro vai mudar tanta coisa, sabe? E se não for possível você falar, apenas diga para ela: mãe, hoje eu gostaria de deitar no seu colo. Somente deitar no seu colo. Eu quero o seu colo, mãe. Entende? Se é possível, faça isso direto com a sua mãe. Peça para sua mãe sentar no sofá e você deita no colo da sua mãe. Coloca a cabeça no colo da sua mãe. Feche os olhos e apenas sinta você no colo da sua mãe. Apenas sinta. Não precisa falar nada. Deixe que a sua alma converse com a alma da sua mãe. E o silêncio vai falar por si, para as duas. E eu sinto que a sua mãe vai sentir na alma também. Por mais que ela não fale, a cura chega para ela também, tá? Se não for possível estar com a sua mãe, fazer o movimento, ou se a sua mãe já se foi, mas você sente aquela saudade no dia da mãe, sabe? Esteja com ela, não tem problema. Coloque uma almofada, coloque um travesseiro. Você coloca como se fosse sua mãe. Intenciona mesmo que ali está a sua mãe. Sua mãe está sentada ali. E aí você coloca da mesma forma, coloca a cabeça nesse travesseiro, nessa almofada, feche os olhos, se conecte e sinta que está no colo da sua mãe. Fique o tempo que for necessário. Se conecte com a sua mãe, se conecte com a alma dela. Se quiser falar alguma coisa, fale. Se quiser dizer: mãe, como eu sinto sua falta, eu sinto saudade. Fale o que você quiser falar para sua mãe ali. E deixe que a sua alma vá para o colo da sua mãe. Sinta que você está no colo da sua mãe. Faça esse movimento para sua cura. Você vai curar também sua mãe. De repente sua mãe nunca te deu um colo,
Mas ali ela vai receber também a energia de cura do outro lado. Às vezes, quando a mãe chega lá, fala assim, nossa, sério que o meu filho sentiu isso quando eu fiz isso, mas eu não queria que fosse assim. Eu não queria que ele tivesse sentido isso, mas não foi isso que eu fiz. Ele entendeu assim, mas não era isso. Eu não queria prejudicar de forma alguma. Imagina, mas não pode fazer nada, porque foi o filho que entendeu assim. Então, vamos curar essas almas, tá? Almas que eu digo a sua e a dela. Vamos curar esse coração, tá bom? Então, amanhã, faça esse movimento. Quem não tem, faça a si mesmo. Quem a mãe já se foi, não tem problema. Ela vai estar com você. Ofereça uma rosa para sua mãe, se você assim quiser. Sabe? Tome um banho de rosa, sentindo que aquilo está te lavando, recebendo o perfume e o banho da tua mãe, sabe? No teu corpo. Quando a água cair no teu corpo, sinta, imprintando o contato com a tua mãe. Intencione tudo isso, que vai fazer muito bem para você, tá bom? Espero que vocês consigam fazer. A Shirley tá falando aqui, 1 hora de live, fala de mim agora. Adoro. Ai, Shirley, só você. Perfeito, gente. Gratidão a todos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu vou procurar fazer mais lives aqui. Vou salvar também, vou deixar aqui salvo, vou colocar no YouTube também essa live, para quem não tem Instagram, que algumas pessoas falaram que não tem, não comporta o aparelho, tá? Não dá para baixar mais nada. Eu vou deixar lá também. Gratidão a todos. Gratidão, Shirley, por estar aqui com a gente. Quem não segue a Shirley ainda, siga, tanto no Instagram como no YouTube. Eu também estou lá no YouTube, Mary Macedo Consteladora. Podem procurar lá e me seguir também. E a gente vai seguindo. Espero vocês nas próximas lives. Um ótimo final de semana, um feliz Dia das Mães. Parabéns a vocês que são mães. A Shirley tá falando aqui, ó, minha mãe chora quando eu abraço ela. É muito legal, gente, porque a dificuldade é muito grande. Porque vai vindo assim, sabe? Não tinha aquela coisa de amor. Porque para os mais antigos, amor era comida, era cuidado. Eles não tocavam, porque na mente deles, se eu der carinho, se eu abraçar, eles não vão, como diz, não vão me respeitar. E o respeito tinha que vir assim, sabe? Então, no ser seco, duro, enfim, tem essa dificuldade mesmo. Eu acho que li todas, gente. Perfeito. Gratidão. Tem gente já chorando aqui. Chorem junto com as mães. Deixe sair tudo. Fale o que você sempre quis falar para sua mãe, que é uma cura para você e para ela, tá bom? Feliz Dia das Mães. E vocês que são mães aqui, vai aprendendo também que às vezes você acha que tá sendo uma super mãe, mas o seu filho tá idealizando uma outra mãe. E às vezes a gente se culpa, mas não, foi o que o seu filho entendeu, sabe? Não se culpe, você faz o melhor que você pode. E aí vai chegar uma hora que de repente seu filho vai fazer alguma coisa que você não gostaria que ele fizesse, aí você diz, onde eu errei? Você não errou, você fez o certo. Você fez o certo. Você não errou.
pai e a mãe não erra. Ele dá o que ele consegue, do jeito dele, dentro da sabedoria dele. E para ele está fazendo 100%. E está. Confie, tá? Mas cada ser humano é livre para fazer o que quiser fazer. O ensinamento foi dado. Se o filho quer seguir, aí cabe a ele decidir. Não se culpe por algo que seu filho de repente faz e você acha que você errou. Não faça isso com você. Você é mãe, você é portal, você deu a vida. E a vida, quem cuida é ele, do jeito dele. Acertando ou errando, só diga, estou ao seu lado. Se precisar, estou aqui. Só apoie. Mas não queira, como diz, impor. Tá bom? Gratidão, feliz Dia das Mães, feliz Dia das Mães, Chile antecipado já. Gratidão a todas as mães que estão aqui e as mamães de vocês também. Um grande beijo, muita gratidão por vocês estarem comigo aqui, tá bom? Gratidão e beijos. Até a próxima. Vamos marcar a próxima, tá bom? Tchau.